Mais de 40 países utilizam um processo de avaliação para testar a sua proficiência no idioma e provavelmente você teve aulas em uma escola de inglês que ignorou isso completamente. Você sabia? Esse sistema pode ser a chave para você aprender o seu inglês de uma vez por todas, de forma estruturada. Sim, eu conheço essa metodologia. Ele se chama Marco Comum Europeu, ou CEFR, Common European Framework. E eu, o Teacher Paulo Pontes, com mais de 16 anos de ensino da língua inglesa e um certificado internacional de ensino da língua inglesa por Cambridge, sei disso e vou falar um pouquinho mais porque ele é tão importante for you. E lógico, compartilhar também as melhores referências e estratégias que você pode adotar sem precisar ficar todo encanado aí. Começar com uma historinha para você aí. Então, o CEFR, como eu falei, o Common European Framework, ele foi criado pelo Conselho da Europa para padronizar a avaliação da proficiência em línguas estrangeiras em geral. A proficiência tem 6 níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Por que eles são importantes? Porque provavelmente aí você já ouviu falar de empresas ou universidades pedindo testes de proficiência como o IELTS ou TOEFL, ou até aquele Business Oriented, que é o TOEIC. Tem também o DELF, ou DALF, and other Cambridge exams, right? Vamos falar um pouquinho agora do surgimento e a razão para a criação disso. Antes do CEFR, cada país europeu tinha o seu próprio método de avaliar a proficiência e, como consequência, isso gerava dificuldade de mobilidade entre os países. Também, só falando um pouquinho aqui da minha experiência pessoal, sair um pouco da Europa e vindo pro Brasil. Quantas vezes você não tá passando pela rua aí e você vê aquele pôster: fique fluente em inglês em 2 semanas, super fluência em 6 meses. Aqui você vai ficar Master Blaster Ultra Fluent Native Like Mother. Os caras estão se baseando em quê? Isso se tornou um problema lá na Europa também. Porque todo mundo basicamente criava essa metodologia revolucionária, fazer com que o cara aprendesse. Só que adivinha só, as pessoas não aprendiam e começaram a reclamar também, right? Tem os dois lados da moeda. Então, o CEFR veio nos anos 90, lá em 1990, to be exact, e a sua versão final foi publicada em 2001, com objetivos principais de criar uma referência única e clara para todos os países, melhorar a mobilidade estudantil e profissional na União Europeia, essa parte é importante, padronizar exames de idioma e métodos de ensino. E, além do CEFR ser padronizado na União Europeia, foi adotado também no Brasil, Canadá, Japão, entre outros países. Aí lembra que eu falei lá dos níveis, right? Então, tem o A1 e A2. O que cada um consegue fazer? A1 é o básico, o iniciante. A2 é o intermediário básico. Vai produzir frases simples, vai conseguir falar de situações cotidianas. Já o B1, B2 já é o independent, o independente, ou intermediate, consegue manter conversas mais avançadas e lidar com textos um pouco mais complexos. E aí a gente tem o suco do supra-sumo, né? C1 e C2. Aí a gente tem proficiency, ou, em outras palavras, o Advanced Level English, que é o domínio quase nativo do idioma. Exemplos disso no mundo real agora. Universidades exigem pelo menos o B2 ou C1 para admissão nos seus cursos. O que faz sentido, right? Você não vai entrar numa sala de aula não entendendo absolutamente nada que o professor vai falar, né? Os empregadores, eles usam o CEFR para avaliar o nível dos empregados em empresas multinacionais, principalmente. O que também faz sentido, afinal, você tem que participar de reuniões, você tem que participar ativamente dessas reuniões, ou seja, você vai ter que falar não, você vai ter que aplicar um corretivo, você vai ter que escrever um e-mail, você vai ter que entender aquele cliente da Índia, talvez, ou Chinese, which is absolutely crazy. E os teachers aqui, os alunos, eles podem usar o CEFR para estabelecer e estimar metas. É o que eu gosto de fazer com os meus alunos. Eu gosto de pegar eles pela mão e falar assim, eu vou levar você do ponto A pro ponto B, fazendo esses checkpoints, fazendo essas paradas nesse ponto, e você vai aprender com certeza. E claro, a gente tem as referências bibliográficas pro Marco Comum Europeu, of course. Essa parte aqui é opcional e, lógico, né, você pode se sentir à vontade para pesquisar mais a fundo isso se você for meio nerd, assim como o teacher aqui, e quiser, quem sabe até aprender inglês sozinho. I don't know. Você pode ler o livro Common European Framework of References for Languages, Learning, Teaching and Assessment. Essa é a publicação oficial lá da Europa. Você pode ler também o The CEFR in Practice, lá do senhor Brian North.
Ele explica como o CFR é usado em diferentes contextos. E um guia para professores e alunos que se chama Cambridge English Language Assessment Materials. Lógico que esse último aí é exclusivo pro English. Right? Tá, e você deve estar se perguntando aí, tá, teacher, foi legal aprender sobre tudo isso, mas como é que eu aplico o CEFR no meu aprendizado da língua? I'm happy you asked that, my good sir. Você pode ir lá no site da Cambridge English e testar o seu nível de inglês. O nível de inglês que você vai ter lá vai ser o seu inglês a nível global, não só a nível de bairro, ou diz que disse de qualquer escola. E daí, você pode estabelecer metas de ensino. Eu fiz um vídeo bem bacana falando sobre essa parte da preguiça e como você pode desenvolver estratégias para desenvolver, porque o objetivo é consistência no aprendizado. E aí você vai pegar e definir, ok, meu inglês é A1, eu quero chegar no B1 em 6 meses. Alright, você vai precisar de um tempo aí e dedicação diária de X minutos por dia. O teacher é péssimo de conta. Então aí você pode calcular aí com mais calma, alright? E aí você vai contratar, por exemplo, um outro teacher, que não vai ser o teacher Paulo Pontes aqui. Você pode muito bem chegar para ele e falar assim, ó, eu quero que a gente utilize um marco comum europeu para desenvolver a minha meta e alcançar essa meta de X níveis em X tempo. E aí esse teacher pode utilizar, sim, o CEFR para desenvolver suas aulas. And that's awesome. Resumindo, CEFR é muito mais do que um simples sistema de avaliação. Ele vai te ajudar a entender onde você está e vai te ajudar a traçar uma meta para onde você quer chegar. Falando nisso, que tal você chegar do zero até a confiança em até 11 meses com o teacher Paulo Pontes aqui, estudando apenas 10 minutos por dia? Yeah, that's right. Marco comum europeu, experiência de 16 anos e o inglês centrado em você, na sua vida. Amazing, right? Clica no link aqui embaixo, conheça o meu curso online, que você pode ter acesso de qualquer lugar, do seu celular, do seu computador, com garantia de aprendizado. E comenta aqui embaixo também, que nível de inglês você quer chegar aí? See you next video. Bye!